Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura aqui para o nosso devocional dessa manhã, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 a seguir. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor ou à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, a palavra de Deus aqui, ela nos expressa, ela nos ensina e ela nos mostra o grande direito que nós adquirimos por causa da morte de Jesus. Nós temos um grande direito adquirido quando Jesus morreu na cruz do Calvário. No sistema de culto do Velho Testamento, o sacrifício de carneiros, o sacrifício de novilhos, ele valia um certo tempo para cobrir os pecados das pessoas. Mas todos os anos aqueles sacrifícios tinham de ser repetidos, porque todos os anos as pessoas precisavam de uma nova cobertura de pecado. Quando Jesus apareceu nas margens do Rio Jordão, João Batista apontou a mão para Jesus, a dois dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, e o outro, e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo, ela é mais perfeita do que a proposta da aliança do Velho Testamento. Olha bem, João Batista afirmou que Jesus tira o pecado do mundo. Um pecado, uma vez perdoado na nossa vida, ele não tem mais, ele não volta mais. Ele não vai existir mais na nossa vida, porque ele já foi perdoado, ele foi cancelado, ele foi anulado e apagado pelo sangue de Jesus. Olha bem, só entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo ou da tenda da congregação dos judeus, o sumo sacerdote. Somente pessoas especiais, a pessoa mais especial daquele povo, daquele momento, é que tinha acesso ao Santo dos Santos. Agora, por um novo vivo caminho que Jesus nos consagrou através da sua morte na cruz, todos nós podemos entrar no lugar santíssimo de Deus. É claro que nós não vamos entrar no templo nem no tabernáculo, mas tudo aquilo fazia parte de uma grande figura da nossa entrada no céu. Quando se fala o lugar santíssimo, o lugar santo, fala do lugar onde Deus está, no trono de Deus, na presença gloriosa do nosso Pai. Agora ele fala assim, agora eu posso entrar com coragem, eu posso entrar com ousadia na presença de Deus, eu posso entrar com ousadia na presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu sou merecedor? Não. Porque Jesus morreu na cruz e ele nos abriu um novo caminho. O caminho não é mais o caminho da lei mosaica, o caminho do pacto araônico, do pacto levítico, não. Agora nós temos coragem, nós podemos entrar com ousadia, com coragem, diante do Santo dos Santos, para falar com o nosso Deus. A Bíblia, ela diz que nós devemos nos achegar, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Olha, não dá para ser meio termo na fé. Não dá para acreditar mais ou menos no Evangelho. Não dá para acreditar que alguma coisa é e alguma coisa não é. A Bíblia nós temos que entrar com certeza, com inteira certeza de fé. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter certeza
certeza que quando nós entramos num processo de oração, nós realmente chegamos na presença de Deus. Nós precisamos sentir, precisamos perceber isso no momento da nossa oração, que nós conseguimos entrar na presença do nosso Deus. Entrar na presença de Deus é necessário que tenhamos um coração realmente purificado. Olha, que nós tenhamos um coração verdadeiro e uma inteira certeza de fé, com os nossos corações purificados de todo o peso de consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha, nós precisamos sim, nós temos ousadia, temos coragem para entrar diante de Deus, mas é necessário olhar bem a nossa vida. Existe por aí muitas pregações, são diversas as linhas de raciocínio, mas se nós observarmos aqui na palavra de Deus, nós vamos observar que nós precisamos realmente mudar de vida para entrar na presença de Deus, para estar na presença de Deus. Não podemos entrar lá simplesmente no momento da oração, mas nós sabemos que Deus precisa estar na nossa vida, estar conosco em todos os momentos em que nós vivemos. Trabalhando, Deus precisa estar conosco, a presença dEle, o fluir da sua presença precisa estar conosco nesse momento. Aí o versículo 26 fala assim, porque se pecamos voluntariamente, ou se pecamos deliberadamente, não adianta nós fingirmos que a graça me dá liberdade para pecar. Não, a graça, ela me livra do pecado. A graça, ela me resgata do pecado. A graça, ela é o elemento salvador, ela me salva do pecado. Mas a graça não me permite pecar. A graça de Deus, a morte de Jesus, ela não é permissão para eu viver pecando. Aqui fala assim, se nós pecarmos voluntariamente ou deliberadamente nós vivemos pecando, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício pelo pecado. Sabe por quê? Porque Jesus morreu uma vez para perdoar o pecado do mundo. Jesus morreu uma vez para me perdoar e para te perdoar. A Bíblia diz que ele não leva em conta os tempos da ignorância antes de aceitarmos a Cristo. Mas nós já aceitamos a Jesus. Nós já recebemos a Cristo como Salvador. E agora nós não podemos viver deliberadamente pecando, achando que está tudo bem. O capítulo 5 de Romanos fala assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, no versículo 1 do capítulo 6, Paulo assim, porque onde o pecado é muita, graça se torna maior ainda, continuaremos nós pecando? Paulo responde, logicamente que não, porque se fomos alcançados pela graça, nós somos nova criatura. Nós passamos por uma mudança de vida. E essa mudança de vida, ela precisa permanecer. Olha bem o privilégio que temos. Nós podemos entrar com coragem agora, com ousadia, na presença de Deus. Você sabe aqueles momentos em que você vai orar e você se acusa, pensando que você não é perfeito, que você não é tão santo para estar diante de Deus? O que nos dá o direito de entrar diante do trono de Jesus no trono de Deus é a morte de Jesus. Olha bem, a graça não nos dá direito de viver deliberadamente pecando. A graça não nos dá direito de ficar pecando voluntariamente, tendo pecado como escolha. Mas a graça de Deus, ela nos poupa e ela nos dá o direito de entrar diante de Deus, apesar de pecarmos. Já disse que é diferente ser pecador e ser ímpio. O pecador, ele peca, ele se arrepende, ele tem consciência, ele volta atrás, ele muda, ele conserta a situação. O ímpio não. O ímpio, o pecado para ele é normal. Você sabe o que me preocupa? É que alguns crentes, nesse abuso da doutrina da graça, eles se tornam ímpios dentro da igreja. Porque o pecado passa a fazer parte da vida deles como se isso não importasse mais, como se isso não doesse mais. E eu quero te falar uma coisa. Apesar de nós acreditarmos, apesar de eu acreditar que nós precisamos santificar a nossa vida, precisamos melhorar a nossa vida e não podemos entregar a nossa vida à prática do pecado, não podemos pecar deliberadamente ou voluntariamente, eu acredito sim no perdão de Deus em todos os momentos da minha e da tua vida.
A Bíblia fala assim, filhinhos, lá em João, 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos, eu vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, saiba que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou pela nossa culpa. Não desista porque você pecou em algum ponto da vida. É hora de corrigir, consertar, voltar atrás, saber que a graça te dá ousadia, a graça te propõe coragem para que você entre diante do trono. Entre, fale com Deus, converse com Ele, se arrependa e viva direito. E não entregue a tua vida ao pecado deliberadamente, achando que isso não tem nada a ver e que a graça já te perdoou até do que você ainda não fez. A graça te resgatou, te perdoou. E nós devemos valorizar muito isso, porque isso é o maior presente que Deus deu à humanidade. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.